E sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do The Boys, bem aqui no meu canal, rapaziada, tamo aí de volta para continuar a cobertura dos gibis, pois é, dessa história de super-heróis e vilões maluca. Agora, volume número 2, com o título de Mandando Ver, acaba incluindo ao todo 8 edições, pega ali da edição número 7, vai até a 14, ele acaba sendo um pouquinho mais longo do que o volume 1 em comparação, e nesse volume a gente acaba tendo duas tramas principais. A primeiraça focando ali no personagem do Tek Knight, vagabundo, e outra focando em uma subtrama lá na boa e velha mãe Rússia. Pois é, que olha, é muita insanidade. Claro, como estamos lidando com The Boys, teremos algumas imagens gráficas bem fortes, você está literalmente avisado, ok? Aqui no comentário, inclusive, a pergunta marota do vídeo é: qual é o seu personagem favorito desse universo maluco e por quê? Não vale o Capitão Pátria, porque assim fica muito fácil, né não? O meu obrigado a todos pelo suporte aqui no crescimento do canal. E vamos então começar a cobrir esse volume insano aí do The Boys, número 2. É, como tudo. Seguinte, rapaziada, o segundo volume, ele já começa introduzindo aí para nós o personagem do Tek Knight. Ele que acaba sendo, no fim das contas, uma paródia e uma mescla também, tanto do Batman quanto o Homem de Ferro. Ou seja, é um bilionário que tem acesso a um monte de tecnologias e acaba combatendo o crime, utilizando essa armadura aí bem, mas bem boladona. E atualmente ele tá nesse consultório falando aí com este psicólogo, se introduzindo, dizendo como, eu era basicamente o membro fundador de uma equipe de heróis chamada Payback. E o psicólogo tá assim: foi mal, eu não sou muito de acompanhar, tá ligado? Esses bagulhos de herói, quem costuma ler mais sobre o assunto acaba sendo a minha esposa. E embora o Tek Knight, tipo assim, é sério, cara, nunca ouvi falar desse nome, dessa equipe. A gente salva basicamente geral, tá ligado? Meio que todo santo dia, meu Deus do céu. E de fato, a gente conhece ali alguns membros dessa equipe aí do Payback, que inclui também, né, um monte de alegorias para personagens da Marvel e da DC, aquela boa e velha paródia. A ideia é que toda essa desgraça do Tek Knight começou quando ele tava com a sua equipe nessa boa e velha patrulha no meio do ar, e ele acaba tomando um certo interesse fortemente na raba do androide aí do time, que como é um robô, tecnicamente não tem sexo definido, sabe? Só que vocês acreditam que o vagabundo do Tek Knight tentou literalmente comer o rabo do robô na porra do meio do ar? Claro que o resto da equipe acabou basicamente o prendendo e atualmente está suspenso da equipe que um dia ele acabou formando com tudo. Vocês acreditam? É assim, galera, sem enrolação. O rolê do Tek Knight é que ele tem um feitiço absurdo em preencher todo santo tipo de buraco, seja aquele quente ou até mesmo um buraco em um tronco de árvore, por exemplo, capô de fusca é com ele mesmo. E assim, ele não se controla, galera. Ao ver um buraco, não, tem que preencher. Sério, o cara é tão perturbado que no único segundo que o psicólogo sai aí rapidex da sala, velho, o Tek Knight tenta fazer algo com o gato. Sim, exatamente o que vocês estão pensando. Por sorte, o bichano consegue escapar. Só que quando o psicólogo volta pra sala, ele pega ali a sua caneca pra beber um bom e velho cafezinho. Ele percebe que tem algo dentro, galera, e aquilo foi praticamente o único buraco que o Tek Knight encontrou na sala. E o psicólogo tá: meu filho, cai fora do meu consultório, você só na bala. E que nós corta com o meu garoto Rio, e pois é, galera, que tá aí cuidando do seu mais novo amiguinho, o hamster, o Jamie, que foi resgatado no final do primeiro volume. Vocês devem se recordar que o pobre coitado tava sendo ali utilizado para fins não muito éticos, podemos colocar nesse sentido. O Rio não fica muito tempo aí com o Jamie, já que ele tem que partir para mais uma nova missão maluca. Ele até se encontra aí com a rapaziada, os The Boys, a fêmea, o Leitinho e o nosso bom e velho francês também. E cara, né, que o Rio ganha basicamente uma vestimenta nova, pois é, para que ele tenha basicamente mais moral na rua. Tanto é que ele se encontra aí com o Butch e ele tá assim: olha, agora você tá na beca, hein, meu filho, um preto, ele acaba realçando muito, né não? E inicialmente os dois acabam indo até essa loja que vende quadrinhos, pois é, já que, por que não? O dono em si é o clássico gordola nerdão, tropa, típico, né? O cara dos quadrinhos lá dos Simpsons fazendo basicamente história. Ele também tem esse irmão que também trabalha aí basicamente como guarda. Eles estão dando uma dura nesse nerd que tá
tava praticamente roubando, sabe, alguns gibis, mas não acaba em desgraça nem nada. O Butch tá, opa, quanto tempo, né? E o nosso bom e velho Rio, e confuso como sempre, tá, pera, o que diabos você quer com esses caras? Só que o Butch tá assim, não é com esses caras que eu vi bater um papo, muito pelo contrário, é com o Manda-Chuva Supremo, que já já ele vai nos receber, fica tranquilo. A gente até aproveita esse momento para ver que, cara, é tanto do gibi, claro, que tem nesta bendita loja, gibis que são baseados nos próprios heróis do universo aí do The Boys, que é aquela coisa, o marketing, propaganda pra caralho. Até o Butcher comenta, é isso, né? Nos gibis eles são uma coisa, só que na vida real eles cometem basicamente todo santo tipo de atrocidade, mantendo ainda a boa e velha gimmick do The Boys. É aí que a gente acaba cortando lá para a caverna do Tech Knight, de novo, famosa Batcaverna em termos de alegoria, com ele, bom, interagindo aí com o personagem do Lazio, que é praticamente o Robin, ou uma paródia do personagem, aquela coisa, o parceiro mirim, todo alegre, e piruleta também. O Lazio tá tentando animar o chefia, tipo assim, pô, a gente poderia aproveitar basicamente o tempo extra livre que estamos tendo agora pra, sei lá, malhar um pouquinho lá na academia aqui e tal. E o vagabundo começa a fazer essas poses e, cara, deixando a rabeta aí, né, bem avantajada diante do Tech Knight, é aquela coisa, meu Deus, eu tenho que me controlar para não preencher esse buraco. Voltando aí com os The Boys, cara, eles acabam entrando então nessa área secretazinha aí marota da loja de quadrinho, e o Rio tá assim, vem cá, qual é o nome da pessoa que nós vai se encontrar exatamente? E o Butcher tá, ele não tem especificamente o nome, só que o apelido dele é basicamente a lenda, e tal lenda é este velho caquético, em parte nanico, que tava recebendo um babão de uma prostituta, véia inclusive, nem para ele ter contratado uma novinha, né? Ô, homem de pouca fé, eu vou ter como tá. E claro, é a ideia que eles acabaram chegando justo quando o velho tava recebendo, né, o babão da alegria. É aquela coisa, meu Deus, Butcher, quanto tempo? Tá de volta na ativa? Ele reconhece aí o Rio oficialmente, aquela coisa, carne nova na tua equipe, tô entendendo. E o Butcher tá, meu filho, a história tem que correr. Pra que exatamente você me mandou o zap pra ver aqui? O que você quer? E o velho acaba pegando essa edição de quadrinho que tá estampado o personagem do Swing. E o Rio tá, quem é esse vagabundo? E o velho tá assim, Swing, meu amigo, é basicamente o grande parceiro do Tech Knight. O Swing que, cara, eu nem vou traduzir o nome pro vídeo não cair, mas ele acaba sendo uma alegoria do Asa Noturna da DC. Por que diabos ele tá trazendo à tona esse personagem em primeiro lugar? É que praticamente a lenda acabou tomando conhecimento que potencialmente esse Swing está envolvido com o assassinato do neto da sua irmã. Pois é, um bom e velho caso de família. E a ideia é que esse velhaco, assim como o Butch, também não gosta muito da comunidade dos super-heróis, galera. Ele quer que o Butch e o Rio investiguem se foi realmente o vagabundo que matou o tal neto da irmã, sabe? Ou seja, temos um caso, galera, temos um caso. A gente também chega a resolver a tretazinha aí do Tech Knight mais o Lazio, com o Tech mandando o seu discípulo partir nessa aventurazinha que ele acabou inventando na última hora, só para que o moleque saia da caverna, sabe? Que é hilário a sequência do Tech Knight agonizando, tipo, ai meu Deus, vai logo embora, eu tô me aguentando, senhor, por quê? Falando aí com o Butch e o Rio, e cara, eles estão comendo essa boa e velha pizzazinha e estão lendo as histórias em quadrinho do próprio Swing, pra ver, né, se eles acabam conectando algum ponto. E um elemento bem interessante das histórias em quadrinho do queridão é que geralmente ele sempre tá envolvido ali, ó, protegendo a comunidade gay, galera. Pois é, até levantada essa teoria, será que secretamente o Swing pode ser gay? E também é levantada a hipótese, será que o tal filho sobre o maluco que foi morto poderia estar tendo alguma espécie de caso com o Swing? A gente vê inclusive a foto do cadáver do queridão. É a ideia que alguém acabou tacando ele do alto de um prédio, estourando ali completamente a cabeça do pobre coitado. Eles estão assim, temos que começar a investigar primeiramente, vamos perguntar mais sobre o queridão que foi de arrasta, sabe? Pra ver se a gente consegue descobrir outros detalhes. A gente acabou cortando lá para a mansão do Tech Knight. Ele tá tentando convencer o seu mordomo Thomas a não ir embora.
que é total Batman e Alfred, é claro, e velho, é hilário que o Tek Knight mesmo em casa não tira a porra da armadura, vai entender, não é mesmo? Enfim, o Thomas tá assim, meu filho, eu já servi realmente a ti durante boa parte da minha vida, já te alimentei, dei comida na boca, te ajudei em um monte de situação complicada e arriscada também, mas eu não vou aceitar assédio sexual. Pois é, a ideia é que o Tek Knight tentou preencher o buraco do velho, vai entender, só que o velho tá, ele acha que eu não vou explanar, sabe, esses bagulhos para a mídia. Fica tranquilo que comigo os teus segredos estão bem guardados, é lógico. Voltando aí com o nosso Rio e o Butcher, eles acabam chegando nesse barzinho aí do Galo Avantajado, que é basicamente um bar de homossexuais. Pois é, tropa. Até o Rio tá assim, eu não sei se eu quero entrar nesse estabelecimento junto contigo. E o Butch que tá bem tranquilo com relação a essa situação inteira, tá assim, é sério? Tu tem preconceito contra essa rapaziada? E o Rio tá, não é preconceito, mas eu não gosto de ficar muito próximo. Enfim, eles acabam entrando, claro, como tá de manhã, o bar logicamente tá ali mega vazio, temos ali um bom e velho barman, o Butch acaba pedindo uma boa e velha Coca-Colazinha, o Rio uma pinga, que é interessante que o Butcher comenta como ele não é de beber, sabe, porque é complicado, o álcool faz muito mal, ele tá mais que certo. Enfim, né, eles começam a fazer perguntas sobre o presunto ambulante que se chamava Stephen, e cara, o barman tá, já entendi, vocês são da polícia, mas como o nosso bom e velho Butcher acaba molhando a mão do queridão, ele tá assim, acho que eu vou falar o que eu sei, por que não? E imediatamente o Rio toca no assunto, você conhece o super-herói Swing por um acaso? E o barman tá, interessante, porque até então as investigações da polícia acabaram concluindo que a causa da morte lá do Stephen, claro, né, além da queda, foi que ele acabou, bom, cometendo o péssimo suicídio, só que ninguém levantou a hipótese do Swing, mas bem interessante. Temos também a intromissão desse veiaco de meia idade chamado Max, que é namorado do barman, e ele comenta como, o Stephen era um cara jovem, mó bonito. Enfim, esse Max e o barman começam a entrar nessa discussão, tá ligado? Porque é a ideia que o Max pensa que o barman tinha algo com o Stephen, agora ele tá morto, aquela coisa. Ai, meu Deus, olha o caos que tá rolando neste relacionamento. Oh, não, tanto drama. Enfim, né? O barman tá assim, eu admito, o Stephen lia muito o gibi do Swing, que era basicamente, né, um super-herói que defende muito a comunidade LGBT, sabe? Era mó fanzaço, os caras a quatro, pelo menos essas são as conexões que eu sei que ele tinha com o queridão. E tipo assim, esse Swing também sempre aparecia casualmente em eventos, promovendo basicamente o orgulho LGBT. Ele sempre trazia o parceiro, o Tek Knight. É bem interessante que o barman tá aí, cara. Embora o Tek Knight sempre tava ali com a armadura, capacete tudo fechado, dava pra sentir que o cara ficava muito desconfortável diante de todos nós. Ou seja, é aquela questão, o Tek Knight então basicamente é alguém homofóbico? O Ryu pergunta, e no caso do Swing, ele é gay? E o cara tá, olha, eu não sei, mas realmente, eu admito e confesso, ele defende muito a nossa pauta, mas não sei dizer exatamente se o cara é gay ou não. Agora, que ele geralmente tinha ali umas atitudes de flertar com alguns de nós, com certeza. Então, no mínimo, na dúvida, ele é bi, sabe? Só que, cara, essa questão aí do Tek Knight não gostar muito dos gays levanta aquela hipótese de... será que então foi o Tek Knight que matou o Stephen? Porque até então as infos é de alguém com a armadura que tacou o vagabundo lá do telhado. Ou seja, o Butcher tá, ok, vamos então falar diretamente com este Tek Knight, foda-se, por que não? Eles vão até a casa do vagabundo, começam a tocar inicialmente aí a campanha com o Tek Knight ainda na armadura, estúpida, lendo um bom e velho livro. Ele esqueceu, né, que não tem basicamente mais um mordomo, ou seja, ele acaba se trocando aí rapidão. Nesse universo ninguém sabe que ele é um bilionário secretamente, tá ligado? E eu atendo a porta, temos ali tanto o Rio quanto o Butch diante, bom, da portita. E o Butch tá, por um acaso você não seria o Tek Knight, seria? Eles começam a entrar com tudo aí na mansão do vagabundo, que é hilário, ele até tem, né, um tapete ali de tigre. E tipo, ele tá assim, eu não sou esse Tek Knight, eu não tô entendendo onde é que vocês querem chegar. Vocês são o quê? Da polícia, pelo amor de Deus? O Butch vai até a livraria, né, após escolher basicamente um determinado livro, ele acaba encontrando a passagem secreta para a bendita caverna do Tek Knight. Pois é aquele momento, ups. E se você estivesse perguntando como é que caralho
caralhos, o Butch sabe onde é que o Tek Knight mora, sabe a questão do livro, tudo. E o Butch explica, então, né, um tempo atrás eu acabei tomando conhecimento que um membro da tua equipe lá, os Payback, um deles acabou espancando a namorada até ela entrar em coma. Eu descobri isso ou chantageei para que ele me dissesse tudo sobre você e bimba, cá estamos, que coisa, não é mesmo? Enfim, eles chegam aí na caverna do queridão e o Butch começa a interrogá-lo sobre o swing, o vagabundo lá que foi de arrasta pra cima. E velho, a gente tem início então a essa sequência hilária do Huey tentando ir no banheiro, mas quem disse que ele tá conseguindo abrir a porta? E o cara tá literalmente se cagando, cara. O relevante é que na conversa, o Tek Knight confirma como, eu não fico muito confortável, sabe, diante de pessoas gays. Quem fazia muito isso era o swing de fato. Sim, ele é gay, é viado, tá ligado? Mas eu só ia nos eventos junto com ele, na comunidade LGBT, porque isso era bom para a empresa, sabe, para publicar basicamente os gibis, aquela questão de marketing, os caras a quatro. A gente até tenta pressionar o Tek Knight, tipo assim, onde é que o swing mora atualmente? E cara, o Tek Knight acaba dando aquele bom e velho migué e por enquanto o Butch tá satisfeito. E quando ele chamou o Huey pra meter o pé, vocês acreditam que o Huey simplesmente não se aguenta e acaba cagando na porra da caverna do Tek Knight, meu amigo? E imagine o cheirinho que vai ficar. E lembrando que agora está sem mordomo. E é hilário porque o francês, o Leitinho, zoou um Rio, tá ligado? Diante de toda essa santa merda, sem trocadilho nenhum. E aí, conforme o Rio recebe basicamente aquele bom e velho zap para voltar lá no barzinho do Galo Maroto, ele se encontra aí, né, com o Barman e o Max. Max acaba revelando como na noite passada ele acabou tendo uma discussão ali com o seu namorado, o Barman. E ele acabou revelando como indiretamente foi ele que mandou o Steve se encontrar com o Swing. Pois é, eu rio e tá. É o quê? E o Max tá, pois é, acontece que eu sabia, tá ligado? Que o Stephen sentia algo romanticamente falando pelo Swing. Tanto é que eu que acabei encorajando ele a se encontrar com o cara para se abrir, revelar os seus sentimentos. Eu fiz isso especificamente para o Stephen ficar longe do radar do meu namorado, do Barman. Só que também é aquela questão, né, galera? Pô, esses super-heróis com essas identidades nunca sabem realmente o que eles realmente planejam, tá ligado? E no fim das contas é basicamente aquela situação onde tipo assim, pô, será então que indiretamente o Max acabou mandando o Stephen até a sua própria morte? No movimento onde o Swing acabou o matando para preservar sua identidade, que ele era gay para a comunidade, e os caras a quatro? É um bom questionamento. Ao voltar aí para o AP, cara, o bom e velho Huey acaba se deparando com essa primeira capa do jornal, estampando como basicamente o mordomo deu com a língua nos dentes e tá aí, ó. Tek Knight, secretamente um bilionário que tentou basicamente estuprar o mordomo da família. Ele não só é um tarado, como também é um super-herói homossexual. Vocês acreditam, rapaziada? E o Butch e o Huey comentam, né, sobre esse caso. E é levantada uma outra hipótese, tipo assim, será então que o Tek Knight e o Swing estavam envolvidos romanticamente falando? E será que foi o Tek Knight que matou realmente o Stephen só para proteger basicamente o seu macho? Olha só que ideia interessante. Eles voltam então aí, confrontam o Tek Knight na caverna e cara, ele diante de toda essa santa situação, que ele tomou praticamente um baita de um expose, óbvio que tá puto da vida, até ameaça trucidar tanto o Huey quanto o Butcher como seus ataques mecânicos malucos, só que ele não contava com a presença da fêmea e cara, ela acaba destroçando completamente o vagabundo. A gente não vê a luta que acaba sendo cortada e resolvida no famoso off-screen, mas acabou pra ele. Não, ele não tá morto, claro, porque eles ainda precisam dele vivo para a boa e velha sessão de interrogatório. E tipo, é questionado, meu filho, por que você não fala, revela exatamente onde é que está o Swing? E aí o Tek Knight acaba entrando nessa boa e velha historiazinha do passado para basicamente revelar como ele acabou perdendo contato com o Swing desde um certo evento. E você vê, galera, tudo começou aí, né, nesta bela noite que o Tek Knight e o seu parceiro estavam ali trabalhando juntos para capturar esta super vilã chamada Talion, que, cara, o Tek Knight comenta como, tem época que ela é vilã, tem época que ela é aliada, sabe, fica trocando a casaca toda santa hora. Ela não deixa de ser uma espécie de alegoria para uma mulher gato da vida. Enfim, eles eventualmente vão aí para a caverna,
começam a beber aquele bom e velho vinho, me lembram também histórias do passado, tipo, lembra quando você era inimiga e zoou nós aqui, só que depois você nos ajudou, meu Deus do céu, bebida entra e tal, e cara, eventualmente a mulher e o swing começam a basicamente se pegar, e o Tech Knight tá, não, beleza, naquele momento eu tava saindo casualmente do sofazinho pra deixar os dois a sós, só que a Talion, ela acaba pegando ali no membro do Tech Knight e, rapaz, vocês acreditam que rola basicamente um trisalzão aí na caverna, com basicamente o swing enrabando a mulher, enquanto ela paga o bom e velho babão para o Tech Knight. Só que aí que tá, é nesse momento que o swing bem empolgadinho tá assim, isso, continue a mamar, vagaba. Olha só o mastro dele como é enorme, mame tudo bonitinho, beleza? E o Tech Knight revela que devido a essa frase, a esse momento, a partir dali foi basicamente ladeira abaixo. E foi ali que ele começou a desenvolver esse feitiço esquisito, tá ligado? De preencher todo santo tipo de buraco. É uma loucura. Finalmente eles confrontam o swing, galera, aí no seu AP. O Tech Knight deu com a língua nos dentes, efetivamente falando. E claro, o swing tá... Quem diabos são vocês exatamente? Da polícia? O que é? Quando ele é confrontado do caso do Stephen, ele acaba ficando bem irritadinho e tenta basicamente meter o pé. No meio da ação ele coloca sua vestimenta, que inclui também esse jetpack, claro, vai tentar literalmente sair pelos ares, só que o Huey é mais rápido e começa ali uma boa e velha porradaria generalizada, com o Butcher só assistindo. E lembrando que, claro, como o Huey tá com o composto V no sanguíneo, ele tá forte pra caralho, e justamente por causa disso ele até se segura porque ele tá, eu não quero machucar o vagabundo, mas ele meio que não me deixa escolha, e cara, ele senta ali o farrapa no swing que olha... Essa doeu, vai deixar aquela boa e velha marquinha. E é bom destacar, né, que nem o swing, nem o Tech Knight, por exemplo, tem um composto V no sangue deles. Eles são apenas humanos comuns. Tem, claro, acesso a altas tecnologias malucas. Mas enfim, com o swing basicamente abatido, ele começa a revelar os Borogodó realmente, galera. E toma ele flashback. E basicamente nesta bela noite, de fato, o Stephen foi conversar com ele. E o Stephen tá assim, eu gosto muito de uma pessoa, eu queria confessar o meu amor por ela e tal. E o Swing encoraja, tipo assim, isso cara, não importa se você for rejeitado ou não. O importante é você basicamente botar pra fora. Só que justamente quando o Stephen revelar é você, Swing, a tal pessoa que eu amo secretamente... Vocês acreditam que o swing acaba pegando o Steve no puro instinto e taca ele da porra do prédio? Pois é, galera, revelando que de fato, no fim das contas, foi o swing que matou o pobre coitado do Stephen. Até o Rio fica, ué, mas eu não entendo, eu pensei que você era gay, tá ligado? Só que aí o swing revela que no fim das contas, de fato, ele é um cuzão homofóbico que, embora não seja gay, não justifica. Ele até comenta que não, o cara que gosta, tá ligado, dos gays é o swing, o cara na armadura, só que eu aqui de fora, a pessoa física, eu não gosto dessas pessoas, eu só uso a armadura, fico próxima a elas pra vender porra de quadrinho, ganhar dinheiro, eu não gosto deles em nenhum sentido, que é aquele momento, meu Deus do céu, cara, olha o nível. Pode tá bom, isso foi divertido, mas relaxa, cara, eu não vou expor essa situação tua para geral, fica tranquilo, mas... Quando a hora chegar, a conta vai bater na tua porta, fica ligado. E eles deixam basicamente o swing meter o pé. Tem um detalhe, né, do Bruto ali fazendo basicamente um certo mandrake no jetpack do swing. E, cara, um tempo depois, após toda essa santa loucura, a gente volta aí pra boa e velha lanchonete. E vocês acreditam que nesse momento o Butcher revela... aliás, aquele papo da lenda falando que, o cara era basicamente neto da minha irmã, os caras quatro, era tudo mentira, não tinha nenhuma ligação de sangue entre os dois. E o Rio tá, e por que diabos ele acabou inventando toda essa santa história? E o Bruto tá assim, é porque ele odeia, tá ligado, super-heróis, tanto quanto eu, inventou aquela fanfic só para nos motivar, eu acho. Eu não faço a menor ideia. A gente até tem aí o Rio comentando com o barman, tipo, explicando toda a santa situação, como de fato, no fim das contas, foi o swing que matou lá o moleque, para meio que, se preservar, digamos assim, que deixa o carinha chocado, porque mais cedo foi noticiado como basicamente o swing morreu em uma luta, né, de herói contra vilão. Só que o Rio tá assim, na verdade isso foi a propaganda que os caras criaram, a fanfic. O que aconteceu foi que o swing morreu, tá ligado, enquanto tava no meio do ar. Basicamente o jetpack deu ruim. Lembra de agora há pouco que o Bruto deu uma zoada? Pois é. Até temos um epílogo
epílogo aí no meio do segundo volume, com o Tek Knight caminhando aí nas ruas malucas, quando ele acaba se deparando com essa situação onde tem essa mãe, esse bebê que quase vão de arrastar para cima, só que Tek Knight, senhoras e senhores, chega aí de supetão e acaba resgatando efetivamente ambos. E ele se depara com essa situação onde, caralho, o mundo tá acabando, o que que tá acontecendo? Pois é, acontece que tá rolando essa baita chuva de meteoritos malucos e tem esse enorme meteoro que tá prestes a colidir com a Terra. Só que é aí que Tek Knight entra em ação, falando efetivamente a sua frase icônica, que é basicamente: ah, se tem buraco eu fodo, porque realmente o meteoro lá maluco tem buraco. E temos efetivamente, de fato, o Tek Knight fudendo com o buraco do meteoro até que o treco se explodiu como tudo. Ou seja, Tek Knight, o Gold, o salvador da pátria, da Terra? E não, a porra do Tek Knight tá morto, galera. Morreu, inclusive, salvando de fato a mãe e o bebê, só que ele foi de arrasta. É a ideia que a sequência de agora há pouco, dele indo até o espaço, salvando todo mundo, era tudo coisa da cabeça do pobre coitado, meio que nos últimos momentos de vida, ele teve esse deslumbre de, meu Deus, um grande herói, só que não. É revelado, inclusive, através aí do Rio e como, fizeram meio que uma autópsia no corpo, claro, e detectaram como ele tinha basicamente um tumor enorme no cérebro. Isso explica, basicamente, por que ele tinha as taradices pra querer, né, preencher todo o santo tipo de buraco, ou seja, tem isso. E o Bruto tá, que triste, né? Enfim, farto armá-la, meu filho, porque amanhã iremos para Moscou. Que a gente entra na segunda plot desse volume número 2, que é a trama lá em Moscou, Rússia, Terra-mãe, galera. Que assim, é uma historiazinha que eu considero particularmente um pouco filha, mas tá, né? A gente tem basicamente Bruto e companhia nesse aviãozinho aí maroto, indo até a Terra-mãe maluca, e não demora pra gente conhecer praticamente o antagonista dessa historiazinha aqui, cara. A gente corta aí para esse avião privado com alguém ao fundo e somente gemendo de mar puro prazer, pois é. Até o copiloto tá, vem cá, por um acaso ela tá fazendo o que eu acho que ela tá fazendo? E o piloto tá, meu filho, você é novo no trabalho, eu entendo, e sim, ela tá fazendo exatamente o que você pensa que ela tá fazendo. Mas assim, se você for continuar neste rumo, nessa profissão, você vai se acostumar, cara, relaxa. Do rolê da personagem, que se chama Nina, é que ela é viciada em tocar uma siririca. Pois é, né, galera? Ou seja, saímos de uma história com um maluco taradaço por buracos e agora uma siririqueira. Não falta basicamente mais nada, né não? Ela que inclusive é uma anã, só que é chefe de uma organização criminosa aí bem potente na Rússia. Ou seja, tem isso. Voltando aí com a rapaziada. Bom, eles acabam se encontrando aí com um antigo aliado do Bruto, que dá uma carona para eles, que é o personagem do Monkey, que é do primeiro volume, que é basicamente o carinha que tudo sabe, né? Ele que aparece constantemente nessa série aí do The Boys, logicamente. E tipo, é questionado, o que diabos ele tá fazendo especificamente na Rússia? E o Bruto sabe exatamente por que ele tá aí? Não é comentado diretamente, porque o Monkey fica até um pouco nervoso, aquela coisa, meu Deus do céu, o que ele tá fazendo aí? E eles acabam indo até esse barzinho, onde temos a introdução do personagem do Vaz, que esse russão aí, tiozão, que é amigo do Butch, já tem um bom tempo, aquela coisa, meu Deus, o reencontro de dois amigos, meu pai. Como o Butch tem contato em todo santo lugar do mundo, por que não? E ele, sendo o dono deste bar, manda os fregueses irem pra casa do caralho, já que ele vai fechar o estabelecimento, né? Porque o papo vai ser bem, mas bem longo. E o Rio tá, meu filho, o que caralho nós vem fazendo nessa cidade gelada pra caceta exatamente, em primeiro lugar? E o Butch tá, acontece que eu recebi basicamente uma info que algumas semanas atrás teve esse caso bizarro desse carinha que teve a sua cabeça explodida do nada. Sabe, miolos, os cérebros indo pra todo santo lugar. É uma groselha maravilhosa. Até levantada a hipótese, o que? Ele tomou um tiro de um sniper altamente potente, arma diferenciada ou o que é? Só que de acordo com os dados iniciais lá do necrotério, não foi isso que aconteceu. De fato, a cabeça do cara explodiu de dentro para fora. É levantada a hipótese de tipo assim, eu acho que nesta cidade tem alguém basicamente mexendo, modificando o composto V, que é o líquido milagroso que dá para os sups, basicamente suas altas habilidades, é claro. E a ideia é que se você alterar o composto V e ficar injetando nos outros, pode dar uma má reação, vulgo você ter a sua cabeça explodida. Que coisa boa, né? O Vaz aparece aí com a boa e velha vodka russa, tem até o detalhe da caveirazinha estampada na garrafa aqui, obviamente.
é algo nada forte, imagine. É aí que a trama revela para nós como lá no passado o Vaz era um super-herói. Pois é, galera, fazia parte aí desse time da pesada que atuava, claro, na Grande Rússia, que é aquela coisa. Ih, rapaz, o Butcher trabalhando com super-herói, mas o que que tá acontecendo? E o nome de herói do Vaz antigamente era basicamente a salsicha amorosa, ou a salsicha do amor, Love Sausage, seja como você queira. E o Ryu tá, por que que tinha esse nome e o Butcher tá? Calma que daqui a pouco eu explico, velho, como é hora de entornar. Claro que o Ryu não tá acostumado e quase literalmente vai de arrasta pra cima, mas ele passa bem, passa bem. É aí que a trama começa a andar mais um pouquinho, a gente vê a Nina, nossa anãzinha, se encontrando com este americano na Rússia, vale a pena destacar, é aquela coisa, encontra esses dois aí, o que tá acontecendo exatamente? Temos os The Boys invadindo aí o necrotério para averiguar o corpo, para ver se a gente descobre alguma coisa aí de relevante, tá ligado? É fofito, vai a fêmea e o dogão, basicamente ali detalhes, mas enfim. E cara, o Ryu percebe como vai estar visualmente um pouco abalado, é aquela coisa, o que tá acontecendo, ô grandalhão? Pode basicamente desabafar. E basicamente é o Vaz comentando como, olha só como o nosso governo atualmente é corrupto pra caralho, velho. Tipo, o Butcher literalmente comprou o cara, sabe, do necrotério pra poder vir aqui. É uma desgraça absurda. A gente descobre como o Vaz basicamente é um simpatizante com a causa comunista, aquela coisa, né? Ele atuava basicamente na época ali da Guerra Fria, União Soviética, os caras A4, ele acaba tendo basicamente o desejo, o comunismo bem que poderia voltar o dia, só que como as coisas estão aqui na Rússia, atualmente é no mínimo, mas no mínimo complicado. Mas enfim, chega de falar dessas porras, quem quer pizza para a noite, de fato, enquanto a rapaziada tava aí reunida, o Ryu até pergunta, peraí, por que você tá trabalhando com um antigo super-herói? Tu não odeia todos eles? E o Bruto tá... Então, né, meu filho, nem todos, quer dizer, tem aqueles que são basicamente úteis para mim, que é o caso do Vaz, você também é muito útil, sabe? Uma mão tecnicamente lava a outra. Quando a pizza chega, até o Vaz estranho, porque ele tá assim, engraçado, eu tinha mandado basicamente um carinha da minha confiança trazer, tá ligado? Pessoalmente a pizza. E rapaziada, quando o Ryu abre a caixa, temos a face, tá ligado? Do queridão cortada dentro da caixa, o tal amiguinho do Vaz, que é uma cena grotesca e pesada pra caralho, mas é deboche. Obviamente foi um recado amando aí da máfia russa que tá sobre a liderança lá da Nina, ou seja, os caras misteriosamente tomaram conhecimento da chegada de Butch e companhia, ao ponto que eles até estão com uma escuta, pois é, ouvindo o bate-papo, só que a gente vê malandramente o Butch e o Ryu fazendo essa ceninha, dando a entender que eles estão meio que tretando com o Butch, acusando o Ryu, foi você que delatou nós, né, seu vagabundo, tudo encenação, galera, para distrair os carinhas, enquanto temos o François, francesinho, basicamente rastreando eles, que, olha, a especialidade dele é essa, né, de rastrear os outros, que é hilário, diga-se de passagem, ele encontra os vagabundos que estavam ali próximos ao bar, basicamente no carrinho, e rola aquela boa e velha porradaria, e digamos que não acaba muito bem para os mafiosos, né? Um é poupado para contar a história, porque claro, né, alguém tem que dar com a língua nos dentes para revelar aí para nós audiência o que diabos está acontecendo. Como o Bruto é um senhorzinho bem convincente, podemos dizer assim, claro que não demora muito para o queridão da famosa, né, língua nordente, rapaziada, ele acaba comentando como, ai meu Deus, eu sou um membro da gangue da senhorita Nina, ela que nos mandou aqui para acabar com todo mundo, Jesus amado. Ele começa a comentar basicamente os planos da anãzinha, como basicamente ela está se aliando a este americano, e o Butcher tá, que americano? Você tem que ser um pouquinho mais específico. Só que como o queridão não sabe muito detalhe, é aquela coisa, vamos ter que torturar você mais um pouquinho, já entendi. É tão pesada a cena que até o Ryu tá, meu Deus do céu, deixa eu sair um pouquinho daqui, deixa eu tomar um ar. Ele acaba inclusive tomando um gorói fortíssimo com o Vaz, dessa vez ele consegue tancar. E o Vaz que tava assistindo basicamente essa propaganda aí deste político, que defende basicamente a volta do comunismo na Rússia, e o Vaz de fato acaba enaltecendo muito o queridão, tipo assim, olha, esse aí vale a pena ser votado, sabe? Ele se tem basicamente os ideais da gloriosa mãe Rússia e os caras A4. Enfim, o queridão de agora há pouco, ele acabou revelando como, a Nina vai basicamente fazer um certo eventozinho neste determinado lugar, então vai lá e você que se resolva, beleza? De fato, tanto o Butch e o nosso Ryu vão até este lugar. E cara, ao se deparar com esses contêineres esquisitos, só que lá dentro a gente acaba presenciando essa puta reunião da Nina
com este exército de sups, galera. Pois é, alguns inclusive dá pra você reconhecer, né, com os easter eggs marotos aqui e ali. Mas basicamente temos alguns sups reclamando com a Nina, meio que, pô, a gente tá aqui há mó tempão, quando é que o plano vai ser efetivamente realizado? E a Nina tá logo. Claro que o Butch e o Huey não chegam, né? Ah, tamo aqui, porque senão eles seriam mortos em um segundo. Só que o Butch tá... vários super-heróis envolvidos. Olha, parece que o bagulho tá ficando interessante. Aí você se lembra por que diabos o Monkey veio pra Rússia em primeiro lugar? Porque ele tem fetiche em assistir basicamente cadeirantes correndo. Porque é todo mundo doente neste universo, não pode faltar, né não? Mas como o cara sabe das infos, o Butch entra em contato com o Monkey para descobrir mais sobre quem é basicamente esse tal americano que tá com a Nina. Porque fica um pouco explícito que possivelmente foi o Monkey que deu carlíngua Nordentes, né, da chegada de Butch e companhia para a própria Nina. É aquela coisa, meu filho, eu não vou revelar os teus fetiches se você me dá o que eu quero, que tal? E o Monkey acaba dando para o Butch a localização do jatinho privado da Nina, pois é. E ao chegar aí no lugar, o papai Butch se depara também com essa vanzinha aí, meio que, o que tá fazendo aqui, cara? E quando ele se infiltra aí no aviãozinho, ele encontra este veaco americano plantando certas coisas sujas no avião, e aquela situação, meu Deus do céu, até o Butch tá, tô entendendo o que tu tá fazendo, acho que eu vou roubar a tua ideia, dar uma leve adaptada, tá ligado, pelas infos que eu acabei adquirindo em cima da Nina, mas enfim, ô Veaco, tu vai me dizer qual é a trama, não vai? E o velho tá, não vou dizer, só que obviamente... ele acaba sendo torturado e adivinha, acaba dando com a língua nos dentes. Dito isso, o Butch volta aí, se encontra com a rapaziada na hora que o bom e velho Vaz estava fazendo aquela sopa pra nós, sabe? Altamente temperada, um temperozinho russo que é simplesmente supimpa. Vocês acreditam que nesse momento o Butch revela para nós, a audiência, toda a santa trama e o que carai tá acontecendo? E basicamente a gente tem a Nina utilizando seus contatos com a máfia para criar realmente esse exército de subs com o intuito, com a missão de derrubar o governo atual da Rússia. Pois é, galera. E o tal contato americano dela é um membro lá da Vogue, a empresa americana que cuida, né, aí da carreira dos super-heróis e tal. E a ideia é que a Vogue que acabou fornecendo para a Nina o composto V e ela que tá modificando o bagulho, pois é, injetando aí esse composto V adulterado nesses sups aí basicamente de Taubaté. Aí aquela coisa, tá, e qual é o intuito no fim das contas? Pois é, na verdade o composto V adulterado, de acordo com o próprio Butch, se tocar basicamente essa certa frequência, cabeças serão explodidas, que aconteceu com o queridão do início dessa plot aí na Rússia e os caras 4. E basicamente a ideia é que a Nina vai mandar os buchas de canhão tomar o governo, só que depois ela vai chegar como essa espécie de salvadora da pátria e vai explodir, tá ligado? A cabeça de geral, vai se candidatar devido ao fato que ela salvou geral, com certeza vai ganhar. No fim das contas, os caras vão ter uma presidenta fantoche da galera americana. Pra você ver o nível da conspiração, só que melhora. O velho lá americano revela para o Butch como a gente não quer a Nina, tá ligado, no comando, porque ela é despirocada das ideias. Na verdade, estamos apenas usando ela, porque com os contatos de fato ela consegue reunir os sups e chuchu beleza. Só que a gente quer um outro carinha na presidência, um outro cidadão que vai explodir, na verdade, a cabeça dos super-heróis, tá ligado? Só que antes que o Butch pudesse revelar quem é a tal pessoa, ele tá ali comendo uma sopa e ele, junto com a nossa boa e velha fêmea, o Leitinho e o francês, acabam caindo duro no chão. Com exceção do Rio e também do Vaz, que não comeram a sopa ainda, que é um detalhe importante que faz com que o Rio, claro, acuse ali o Vaz, você envenenou a sopa, seu vagabundo, é isso mesmo. E não demora muito pra gente ter esses mafiosos aí da Rússia invadindo como tudo o bar, que gera essa sequência bem brutalzinha do Vaz partindo pra cima dos vagabundos e massacrando efetivamente geral. E o Vaz tá assim, na verdade eu tenho uma teoria, acho que a razão por que diabos o veneno não pegou em nós é porque possivelmente, lembra que mais cedo nós bebeu a vodka do carai? Isso deve ter, tá ligado, aumentado nosso sistema de imunidade ou algo do tipo. Quer dizer, esse bagulho se pá cura até AIDS, meu amigo, então tamo safe. E relaxem que, claro, o Butch e os outros não correm risco de vida porque eles têm o composto V nos seus corpos, então o veneno eventualmente vai passar.
tudo certo, só que agora cabe basicamente ao Huey e ao Vaz impedir esse plano maluco de tentar dominar, né, o governo russo. E o Vaz me coloca a roupa clássica dele de herói. Pois é, né, galera? Salsichão do amor tá de volta. Que não, eu não vou revelar como tudo o uniforme, porque digamos que a razão por que ele tem esse nome é devido ao seu membro bem avantajado. Que na série, né, lá do The Boys, os caras realmente exploraram bem esse conceito. Só que nos gibis o cara só é forte, resistente e é um tiozão. E eles acabam atacando a base aí da máfia russa e começam a desmantelar basicamente geral, já que, bom, são dois subs, tecnicamente, claro, contra um bando de comunzaços. É interessante como a base aí dos caras da Rússia também contém esse bom e velho puteiro ambulante que, cara, gera essa sequência hilária onde o Vaz não consegue prosseguir porque ele tá de bimbadura devido à armoia carteta. Ele tá, ai meu Deus do céu, vá você na frente, Huey, e você tem que impedi-los antes que eles entrem em contato com a Nina e ela, sei lá, parta, por exemplo. O bom e velho Huey consegue encurralar o vagabundo aí, interroga ele, bem puto da vida, inclusive, claro, ele tá com nervos à flor da pele, né, devido à situação lá de Butch e companhia, e o cara acaba revelando como, de fato, a Nina está atualmente, deixando o país, galera, no jatinho privado, aquela situação, que nós vai fazer? Só que, como a Nina também tá estressada, né, ela, para se aliviar, pega o bom e velho consolo, literalmente, e temos essa baita explosão no jatinho, rapaziada do céu. Quando o Butch recobra a consciência, todo mundo inclusive, ele revela, então, lembra, né, que eu peguei o americano no jatinho particular da Nina? Pois é, eu descobri que ele tava plantando basicamente uma bomba, ou seja, os caras já iam se livrar eventualmente dela, pois é. Só que eu acabei então mudando onde estava a bomba para colocar ela dentro ali do consolo vibrador da Nina, e quando ela ligasse a bomba, ia detonar, velho! E todo mundo tá, eita, porra! Assim, o bot comenta, eu fiz isso pra dar uma chance, tá ligado, dos pilotos sobreviver, que de fato, eles conseguem pousar ali próximo a uma montanha, de acordo com o rio, e porque senão ia todo mundo de arrastar para cima, ou seja, tudo resolvido. E você lembra quem na verdade era o carinha que a Vogue queria no comando do governo, o Grande Salvador? É o mesmo carinha que tava, né, atuando basicamente a causa comunista, que deixa o Vaz tipo assim, mano, é todo mundo corrupto nessa desgraça, eu basicamente desisto. Ai, relaxem que aquele bando de supes de Taubaté com composto V adulterado, o Butch faz questão de matar geral porque ele também tomou posse do detonador, porque sim, não é mesmo? E é bacana que antes de partir a gente tem o Vaz dando para o Rio e lá ele, basicamente esse monte de garrafas aí com a vodka que cura até mesmo o AIDS, tudo certo. E é isso, né, tropa? A aventura da galera na mãe Rússia, que é a aventurazinha, né? Esse acabou sendo o segundo volume aí da série do The Boys, rapaziada. Assim, eu particularmente prefiro a primeira metade dele, tá ligado? Envolvendo a treta lá do Tech Knight, do Swing também. A segunda parte, com as tretas na Rússia, eu particularmente acho filha pra caceta. A arte também no decorrer daquela história não ajuda muito. Você tem ali o Vaz, que eu gosto bastante do personagem zoeiro, aquele tiozão, que nem aparece muito da série. Quer dizer, ele aparece só depois, só que, sim, muito spoiler no momento. A primeira parte definitivamente é bem superior com a plot lá do Tech Knight, o maluco obcecado por buracos que vai de arrasta pra cima, junto também com o seu parceiro, o Billy Bruto, né, mais brutal do que nunca nesse volumezinho. Olha, eu acho muito engraçado a maneira como indiretamente ele acaba matando lá o Swing, né, fazendo com que o jetpack dele dê ruim. E no fim das contas ele vai de arrasto da mesma maneira que o coitado lá do Steve, ou seja, no fim das contas acabou sendo vingado com o mesmo remédio, o antídoto nesse aspecto. Eu não faço a menor ideia. Enfim, é um volumezinho no mínimo decente, e o terceiro em diante, aí sim que a gente vai começar a ver finalmente outras figuras mais promissoras, né não? Porque esse segundo volume nem temos, por exemplo, a participação do Homelander, apenas ali alguns diálogos rapidamente, só que queremos o Capitão. Enfim, obrigado a todos que acompanharam o videozinho até aqui. Na casa, se curtido o conteúdo, não esqueça de deixar um like e se inscreva aqui no canal se você não para essas bandas. Até a próxima, é nóis!